Nono volume da obra. A luta dos inconscientes. Aqui, nesta obra, estão todas as verdades das verdades, demonstrando o verdadeiro conhecimento da salvação eterna. E eu, o racional superior, fazendo por contemplar todos, sempre na medida do possível, e muito melhor do que merecem. Não é obra de vagas ilusões, de articulações injuriosas, como as feitas pelos seres desse mundo, que muitas vezes, irrefletidamente, não sabem o que dizem e muito menos o que pensam. As coisas são sempre como eu digo: o certo dos certos, o direito dos direitos e a verdade das verdades. Pelas provas que todos possuem, não é mais para duvidar de coisa alguma. Pelas demonstrações que aqui estão, devem considerar-se convictamente certos dos certos, direito dos direitos, verdadeiros dos mais verdadeiros. Mas as mentes às vezes se descuidam um pouquinho e criam em si mesmo o embuste. O embuste tirado do seu eu é uma coisa que representa a vilania assegredada. São queixumes sem tréguas, são pintas negras a que o vivente se apega, são lepras injuriosas criadas pelo esquecimento, são duras mensagens perturbantes que o próprio vivente, nas horas das boas reflexões, diz consigo mesmo: o erro é todo meu. Pobre de mim assim ser, e ter estes péssimos costumes de mal. Sim, é muito triste o vivente saber que está certo, saber que vai direito e pensar ao contrário nas horas de suas burrices. Vivem assim, esses bombardeados, lutando consigo mesmo para melhorar o seu estado de aventureiro, desequilibrados pelo modo variante de projetar e de analisar, quando encaram o sofrível com o certo e o certo com o sofrível. Tudo isto são vilanias que compõem um quadro sujo, roto e de moral reduzida. Judas, falsos no apresentar uma coisa tão diferente do que sentem, um vivente de moral reduzida, tem olhos para deduzir o mal forjado por si mesmo, e não tem olhos para deduzir o bem provado e comprovado, bem que é mal refletido, mal interpretado e mal compreendido, porque o mal nasce do próprio ser humano materializado. Mal já por natureza, e por isso esboça somente esse intragável ser numa humanidade que é toda assim. E tem o vivente faculdade para deixar de assim ser? Tem, porque pode sentir o bem de acordo como ele é, adotar e respeitar para cada vez mais bem ficar. Mas tem viventes que sentem tudo isto e, às vezes, por insignificantes coisas, desfazem com os seus propósitos de mais reflexões, nas horas que a matéria se revolta, por isso e por aquilo, e esquecem o bem. Então, aí, a influência do mal brota, produzido pelo próprio vivente, que não sabe combater a sua própria natureza de mal. É por isso que todo ser humano é material. Material quer dizer mortal. E por serem seres maus, é que quando estão compenetrados do bem, do bom, e têm provas e comprovações de tudo isto, devem combater a sua própria natureza maligna, devem reconhecer-se e dizer: eu sou mau, sou um ser material, sou um ser morto, sou mortal. Penso que sou tudo porque vivo iludido, mas na verdade eu nada sou. Um ser reprovado sou pelo bem, um ser material, e por isso sou da origem do mal. Mesmo que não queira ser mal, a própria natureza faz com que eu assim seja, e por isso sou mortal. Uma vez que encontrei o bem,
reconheci o direito, o certo e o bom, para eu ir certo, ir bem e colher tudo de bom, tenho que combater a minha própria natureza, os meus sentimentos, o meu modo de deduzir e de encarar as coisas, o meu modo de reflexão. Sei que tenho uma moral má, suja, e por isso sou material, sou ceboso. Aparentemente todos são bons, todos são moralizados, mas verdadeiramente são tão diferentes como da água para o vinho. O vivente deve reconhecer-se e combater a si mesmo, porque o mal é do próprio vivente e da própria natureza. Tem viventes que se consideram muito sabidos, mas no ver das coisas não têm sabedoria nenhuma, pois na hora que são afluídos pelo seu próprio ser, que é material, se enchem de razões obscuras, pensam ser mais sabidos do que todos, mais certos e limpos do que todos. Estão mal, não estão bem. Infelizes desses, que nem ao menos enxergam que os espelhos existem somente para ver as aparências, para mostrar as aparências dos mascarados que sempre assim foram, uma máscara por fora e outra por dentro. Como é triste o sono duro como pedra, que faz o vivente pensar aquilo que ele não é. Quando é assim, o vivente deve combater a si mesmo. O mal é de si mesmo, é do seu ser intolerante, e por isso tem horas que não se compreende, e fica descompreendido do que sabe e do que conhece. O mal do vivente é tanto que chega a esquecer o que sabe, quando não há necessidade de tal. O vivente conhece o bem, conhece a verdade, tem provas de todos os jeitos, comprovadas de todas as formas. Sabe o que é digno de respeitar para o bem de si mesmo, e de uma hora para outra esquece tudo isso de repente. De onde parte o mal? Parte do próprio vivente, que menospreza o bem e preza o mal? O vivente que conhece esta obra tem com que combater o mal de si mesmo. Para os que não têm, está bem que vivam se apodrecendo desse jeito, inconscientemente, sem terem consciência de coisa alguma, por não terem o conhecimento verdadeiro e possuírem um equilíbrio moral do mais péssimo possível, tornando-se um vivente irracível, uma fera humana, um verdadeiro monstro. Por isso, o mundo é um vaso de lágrimas, cheio de monstros, e por serem dominados pelo mal de si mesmos, acham que estão certos, que estão direitos e que os demais estão errados. E hajam a fazer, a forjar as mais altas monstruosidades, que é o brilhante do dia no mundo inteiro, por todos serem verdadeiros inconscientes, incompatíveis ao seu próprio ser de livres pensadores. São racionais sofredores por serem mortais. Esses monstros, causadores de todas as monstruosidades cruéis e todas as torturas e desgraças, por serem dominados e contemplarem o seu domínio de mal, dão expansão a esse domínio que é o brilhante do mundo. Esses têm razão de assim serem, pois são inconscientes para o ponto que é direito, para o ponto das verdades. Nada conhecem, só sabem iludir, ludibriar e fingir, para divulgar a planta do mal no próprio inconsciente. A estes eu dou razão. Baseiam-se no domínio da sua própria natureza. Não têm uma base racional, provada e comprovada, nem sentem os benefícios daquele que recebe, com o conhecimento desta obra, a presença do bem como testemunho da verdade das verdades. Aos que conhecem tudo o que aqui se ensina, que não são inconscientes, como os outros que nada conhecem e vivem por conta do mal, não é admissível o erro, pois se erram, erram com consciência. Talvez é por esquecimento das provas que têm tido e que deviam possuir do testemunho das verdades. Estes, assim, são fraudulentos, incorrigíveis, que deveriam botar em paralelo uma coisa com a outra, o mal com o bem, e combater a si mesmo com o bem que aqui conhece, provado
pelas verdades das verdades, e sendo muitíssimo beneficiado, sempre além do que tem merecido. A verdade, nesse mundo, é que o mal não reconhece direitos. O seu dever é reconhecer, mas o que o mundo prova é a ausência desse reconhecimento. Onde está, portanto, o caráter e a moral do vivente? Sumiu. Diz ter, aparentemente, mas verdadeiramente não tem uma coisa nem outra. Para os inconscientes, está bem que assim procedam, não reconhecendo direitos. Se reconhecessem direitos, não haveriam guerras, não haveriam brigas, nem sofrimentos, porque todos encarariam o próximo como a si mesmos, por terem o conhecimento das coisas e conhecerem o bem e o mal. O vivente, não conhecendo essas coisas, tem que ser a si mesmo, não encarando o próximo como a si mesmo, por desconhecer a imunização racional, por desconhecer todas as verdades das verdades, que aqui são expressas. Para esses está bem o procedimento desequilibrado, porque são inconscientes. Um estudo ou uma ciência de inconscientes, que não tem uma base destas, tem razão de assim se manterem, e por isso no mundo não há justiça, pois não reconhecem direitos os homens que vivem decretando leis, de acordo com suas vontades. Ciência do mal, ciência torta, feita pelos maus, e por isso no mundo todos de mal a pior, degredados, desgraçados, peregrinos, famintos, torturados e mutilados injustamente, porque os inconscientes não reconhecem direitos, pensam primeiro em si, segundo em si, terceiro em si e sempre em si. O consciente diz ao contrário, eu por todos e todos por mim. Já o inconsciente não quer saber de todos, só quer saber de si, porque todos são inconscientes. Nunca viram o direito, o certo dos certos, as verdades das verdades. Estão acostumados a viverem inconscientemente. E agora, vindo a conhecer tudo isto, todo o bem que desconheciam, passam a ter reconhecimento das coisas e serem conscientes, e estranham por viverem uma vida de inconscientes iguais aos outros, que quando passam a ser conscientes, encontraram dificuldade por estarem todos acostumados a viverem inconscientemente. A vida do consciente é uma coisa e a do inconsciente é outra. Os conscientes sabem botar as coisas em seus verdadeiros lugares e conhecem direitos, e os inconscientes não reconhecem direitos. E quando encontram o direito, por viverem inconscientemente, lutam com dificuldade para terem consciência. Todos dizem que têm consciência, mas isto é uma farsa, para ludibriar, para apresentar o que não são. Dizem que ainda existe consciência no mundo entre todos os viventes. Onde está ela? Pois se não reconhecem direitos, se a lei é feita pelos inconscientes e todos são inconscientes, como pode haver consciência no mundo? A vida do consciente é calma, pacata e boa. O consciente não comete absurdos nem injustiças. A vida dos inconscientes, ao contrário, cheia de monstruosidades, de injustiças, desconhecendo o direito com o furo dos traidores, dos traiçoeiros, que ainda acham boa a perfeição do mundo, com uma beleza onde dizem estar o caráter. Só considera esse mundo assim quem não sabe viver, quem tudo está vendo de olhos abertos, mas nada sabe, por serem inconscientes. Infeliz que nem sabe descrever o que é e o que são todos os infelizes que vivem nesse mundo. Quem gosta de viver de ilusões é um traidor de si mesmo, traindo-se e traindo os demais. É mal para si e mal para os outros, dizendo que não gosta de viver iludido, mas mantendo a sua ilusão e a dos outros. E durma-se com um barulho destes. Só mesmo na mente dos inconscientes é que pode prevalecer um sentimento destes.
E regulam? Não. Somente na mente de loucos pode prevalecer uma coisa destas. E ainda dizem que o mundo é uma ilusão. Regulam? Não. Vivem enganando uns aos outros, esfacelando uns aos outros, matando, trucidando, engendrando sempre a desgraça e inventando sempre coisas para o sofrimento ser cada vez mais pavoroso do que é. E existe consciência? Não. O mundo é uma verdadeira casa de loucos, e vivem aí esses inconscientes, deparando com a verdade das verdades, com o conhecimento do meio racional, do meio consciente, direito e verdadeiro, sem nada compreenderem. Encontram dificuldades e começam a se aborrecer por tudo, se amolando por tudo, se enjoando por tudo, num nojo tão grande que parece incrível, mas é assim mesmo. Todos falam em consciência, mas ninguém a tem. Nunca conheceram o meio consciente e não poderiam ter consciência nem saber como ela é. Consciência tem aqueles que tomaram conhecimento do saber desta obra, os que aqui estão e vão lendo estas chamadas para mostrar toda a podridão deste mundo, o aleijão de todos que vivem nesse mundo como imundos, que não sabem o que dizem nem o que pensam. Agora estou eu aqui, o racional superior, olhando por todos dia e noite, noite e dia, fazendo por todos o que prometo para o bem de todos, que pela assiduidade da leitura alcançarão todo o bem na imunização racional.